Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos amigos do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardando aí. E aí, Raíssa, tudo bem? Muito bom dia. Deixa eu ir mandando aqui pra galera. Vim chegando. Tudo bem? Muito bem, bom dia Sérgio. Bom dia, Raíssa. Tudo bem? Estou aqui, agora em dia com o meu asseio corporal, né? Para quem vem acompanhando aí o papo matinal de todos os dias aqui, tavo eu com o cabelo por fazer, né? Fala aí, meu amigo Daniel. Tudo bem? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso papo matinal hoje. Bom dia. Eu ia te prestar uma continência, cara, mas eu não tenho como prestar continência hoje com a mão esquerda, porque aí é uma vergonha para um militar isso, entendeu? E hoje, infelizmente, o meu suporte do celular quebrou. Quebrou, eu vou ter que fazer a live segurando na mão o celular. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Estamos chegando aí a mais um fim de semana, né? Qual é a programação aí do final de semana? Cheio de eventos todos? Muito bem, queridos, vamos lá, né? Direto ao assunto, né? Eu ando demorando muito aqui para começar o tema do papo matinal, então vamos direto ao assunto para a gente não perder muito tempo, né? Esses dias eu estava pensando em como que era diferente, né? O nosso tempo passado em alguns aspectos, né? Eu lembro que era comum, assim, você chegar na casa de uma pessoa e tá lá a televisão ligada, né? E aquele bate-papo na sala, aquela conversa. Enquanto rola ali a novela das 7, a novela das 8, o Jornal Nacional. E tudo isso funcionava muito como um pano de fundo para outras conversas, para outras realidades. Parece que desde que surgiu a televisão e o rádio, né? Primeiro o rádio, mas o rádio talvez afetasse menos isso. Mas desde que surgiu o rádio e a televisão, começou a surgir em nós um certo pavor ao silêncio. As pessoas, elas não conseguem estar simplesmente a sós consigo e com o seu pensamento. Então, sempre tem aquela música de fundo, a Jovem Pan lá ligada no fundo, a Rede Globo lá nas suas fatídicas novelas. Isso muda um pouco depois com o advento da internet, porque a internet ela vai democratizar um pouco isso, né? Então ela vai tirar um pouco o monopólio lá da grande rede, né? E não necessariamente hoje as pessoas elas ficam ao fundo com as suas novelas. Mas primeiro você tem a TV a cabo, jogo de futebol. O fato é que essa realidade da gente se manter com um pano de fundo ali sonoro e visual, isso não mudou, né? Isso continua sendo uma verdade na nossa vida. Isso continua sendo uma realidade. O fato é o seguinte: o fato é que depois, quando nós procuramos a terapia com uma série de problemas, existem alguns tipos de problemas que eles são estruturais, né? Eles estão já instalados não mais no nosso nível comportamental, mas eles já estão instalados num nível de crença, num nível cultural, na nossa mente, no nosso coração. Existe uma ideia que perpassa na nossa cabeça de que pela nossa racionalidade a gente pode controlar tudo aquilo que a gente quer acreditar ou que a gente não quer acreditar. E isso é uma grande falácia, né? Eu não sei se vocês percebem isso, mas isso é uma grande falácia. Poucas coisas nós pensamos com a nossa própria cabeça. Tá entendendo? Bom dia, Sabrina, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, poucas coisas nós pensamos com a nossa própria cabeça. No sentido de seguinte, poucos pensamentos nossos são puramente originais.
Ah, porque eu tenho o pensamento crítico. É isso que a gente ouve na escola constantemente, né? O pensamento crítico. Ah, que eu tenho que ter pensamento crítico. Então, são poucas as coisas que a gente realmente consegue ter de original. A verdade é que a nossa cabeça, ela funciona como se ela fosse a combinação de um monte de figurinhas que nós temos dentro dela. Inclusive, existe um filósofo chamado Leibniz, que ele dizia o seguinte, que a pessoa mais inteligente é aquela que na sua vida colecionou mais figurinhas. O que ela está querendo dizer? Para Aristóteles, todo conhecimento ele advém por aquilo que a gente obtém pelos sentidos. Então, por exemplo, mesmo que eu diga para você aqui agora, pense num animal que não existe. Faz esse exercício aí, tenta pensar num animal que não existe. Faz aí, ó. Faz um esforço agora na sua cabeça e pensa num animal que não existe. Conseguiu pensar? Beleza. Eu te garanto que ele vai ter partes de coisas que existem. Por exemplo, esse animal que não existe, ele tem uma pata de lagarto, uma asa de pássaro, uma cabeça de leão. Enfim, você vai fazer uma combinação. Tirando a falta com atraso. Muito bem, Israel, isso aí. Chega mais, cara. Seja bem-vindo aí também. Então, isso que eu tô falando, né? Não importa o que você imaginou agora, você fez uma combinação de coisas que existem, de coisas que estão na sua mente, porque tudo que entra no seu coração, ele entra em você através dos sentidos. E aí, o que acontece, cara? Já vem uns 2 ou 3 dias no nosso papo matinal que eu venho falando com vocês da presença. A gente precisa ter muito cuidado na vida diante de que a gente coloca a nossa presença. Diante de que a gente coloca a nossa presença. Então a gente tem que ter cuidado, porque esse pavor do silêncio que habita no nosso coração, muitas das vezes faz a gente fazer de tudo para a gente não estar somente com a nossa consciência. Então nessa hora serve a televisão, nessa hora serve os reels aqui, né? Que você fica passando e não consegue ficar mais do que 3, 4 segundos dentro de um reels para você poder aprofundar em algum conhecimento. Isso se passa também pelos canais de televisão, para os mais antigos, né? Que ficam lá trocando, passando. Então vejam, essa realidade, ela é uma realidade que acaba nos colocando na presença de coisas que nós não escolhemos estar na presença. O fato é que você não tem como mudar uma coisa e o teu pensamento crítico não vai te ajudar nisso. Você vai se transformando naquilo que você se coloca na presença. Faz pouco tempo que eu entreguei a minha dissertação do mestrado, né, que eu defendi a minha dissertação do mestrado, e na minha dissertação do mestrado eu falei exatamente sobre isso, né? É claro, num sentido operativo, né? Eu sou militar, então falava um pouco sobre operações de informação e sobre a capacidade que existe da gente poder influenciar o outro através da informação. Então, meus caros, nada disso que acontece é de propósito e a gente precisa saber escolher as nossas presenças. Como é que você quer lutar para ter uma vida de fidelidade no teu casamento? Eu achava isso bobeira, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu achava isso bobeira. Eu lembro que eu era adolescente e eu ia para a igreja e o padre ainda não tinha muita essa coisa de internet, né? Mas o padre falava sobre as músicas que a gente ouve, sobre as novelas da Rede Globo, sobre uma série de coisas. E eu ficava assim, lá vem esse padre chato de novo falar sobre isso. Talvez ele não tivesse usado uma linguagem retórica que nos convencesse naquela época. Mas hoje eu vejo o valor dessa questão da presença. Meus amigos, nós nos transformamos naquilo que nós nos colocamos na presença. Não é à toa aquele ditado que diz, né? Me diga quem tu andas que eu te direi quem tu és. Ora, a gente vai se transformando naquelas pessoas que a gente vai... Ah, Maurício, mas eu posso escolher o que eu faço e o que eu não faço. Beleza, você pode escolher, mas lembre que a sua imaginação, a imaginação que você utiliza para fazer os planos da tua vida, ela é uma combinação dessas figurinhas que eu falei para você, que ficam no seu imaginário. Né? Essas figurinhas, como é que funciona o conhecimento no ser humano? O ser humano ele tem uma experiência sensível com as coisas, visão, tato, audição, paladar, e essas visões elas vão criando imagens dentro de nós que vão se fixando numa coisa que nós chamamos de memória, né?
memória. E depois essas figurinhas, elas vão se combinando. É exatamente o que vocês fizeram agora nesse exercício que eu propus para vocês da imaginação do animal. Alguma coisa já entrou pelo sentido de vocês e se instalou na memória. E então vocês combinam essas coisas. O nome disso é imaginação. E essa combinação de coisas é que tem esse poder criativo para vocês tomarem as decisões na vida. É claro que nesse processo da imaginação atua uma coisa chamada racionalidade, que nada mais é do que um processo esquemático de você hierarquizar essas imagens. Mas me diz uma coisa, meu amigo, se 70% das suas figuras que você tem na sua cabeça, elas são imagens pornográficas, se 70% dessas figuras elas são imagens de violência, elas são imagens de falta de caráter do homem, elas são imagens jocosas, qual a probabilidade de você fazer disso uma boa combinação? Qual a possibilidade disso? Ela é muito pequena. E mais, se essas imagens também elas vêm muito prontas para vocês e não exigem um esforço imaginativo, qual a possibilidade da sua imaginação atrofiar? Eu digo isso por causa das pessoas que me seguem aqui também e que têm crianças, né? Para mostrar para vocês, por exemplo, o mal que faz uma televisão. Veja que quando você vê um filme, mesmo que aquele filme não tenha problemas morais associados a ele, né? O filme é legal, ele fala bons valores. Veja como que ele rouba do teu filho esse esforço imaginativo. Ele não precisa imaginar o personagem, ele não precisa imaginar o ambiente, tudo vem pronto para ele. Então vejam que esse pavor que nós temos do silêncio, ele tem sido essa morte da nossa imaginação. Seja porque ela causa uma atrofia e uma preguiça na nossa imaginação, que é o caso que eu estou contando aqui das crianças, ou seja porque ela polui a nossa imaginação com uma série de figurinhas que, no fundo, nós não gostaríamos de tê-las. O nosso comportamento, ele é guiado por uma vontade, por uma coisa que a gente sabe que é certo e a gente atua ou não atua naquilo ali, a gente faz um ato de vontade. Mas a nossa imaginação, ela forma esse pano cultural onde tudo acontece. Mudar comportamento é rápido. Mudar a cultura, mudar a imaginação é coisa que leva anos. Leva anos. Então vejam que muitas das vezes as pessoas chegam dentro do consultório com problemas nitidamente nesse âmbito cultural, nesse âmbito poético. O trabalho para isso, ele às vezes vai levar um bom tempo porque precisa acontecer na mente de uma pessoa uma metanoia. O que é uma metanoia? Uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade significa o seguinte: eu preciso renovar dentro da mente dessa pessoa essas figurinhas. E por que eu estou trazendo esse assunto que talvez seja um pouco mais complexo para o nosso papo matinal de hoje? É para que você comece hoje ainda, presta atenção, hoje ainda, a olhar com a consciência aberta para que lugares, que situações, que pessoas, que assuntos você tem concedido sua presença. É claro que na vida nós não temos como evitar estar presente em todas as ocasiões que são ruins. Exatamente, temos que tomar cuidado com o que alimentamos a nossa mente. É isso. Exatamente, é isso aí, Daniel. Perfeito, é isso aí. Tomar cuidado com o que a gente alimenta a nossa mente. Diante de que eu estou colocando os meus olhos? Diante de que eu estou colocando os meus ouvidos para ouvir? Cada uma dessas coisas tem um valor profundo. Ontem eu coloquei no story, né, lá uma música, um canto gregoriano, e perguntei para as pessoas, né, o que elas sentiam quando ouviam aqueles 15 segundos. Cara, foi assim, a quantidade enorme de pessoas que me respondeu paz. Veja que já os sentidos, eles já te comunicam uma ideia logo inicial. Mas significa que se você ouve 15 segundos de canto gregoriano, 1 hora de canto gregoriano, você será uma pessoa que terá paz? Não. A paz, ela vai depender de muitos outros fatores. Mas veja que essa figurinha, ela já ficou dentro do teu coração. Você já sabe que aquele tipo de canto, ele te traz paz. Então, nas decisões futuras, de repente, se você estiver diante de uma situação agitada, você pode pensar, de repente, em colocar um tipo de música como aquele para você ouvir. Só que o que eu percebo hoje, as pessoas, elas estão como que dormindo no mundo.
E elas nem sequer têm consciência disso. Ora, como é que você quer ter uma vida com harmonia conjugal assistindo 1 hora por dia de novela da Globo, meu camarada? O que você está alimentando no teu imaginário? Você está alimentando o teu imaginário de feminismo? Tu está alimentando o teu imaginário de traição? Tu está alimentando o teu imaginário de materialismo? Que são os valores que estão sendo passados ali, pô. Essas são as figuras que você está alimentando no teu coração. Exatamente. Você fica ali mergulhado dentro desse universo, sabe? Preenchido dessas figurinhas para a tua imaginação. Então, antes da gente pensar em como a gente muda os nossos comportamentos, nós precisamos saber de que nós estamos nos alimentando, com o que a gente tem formado o nosso imaginário. E essa mudança, ela exige muitas das vezes uma mentoria, muitas das vezes ela vai exigir de você uma ajuda de quem está de fora dessa bolha, de quem não está imerso dentro desses problemas. Tá bom, meus amigos? Olhem para o dia de vocês hoje e avaliem o que tem entrado dentro da mente de vocês. Quanto tempo vocês têm permitido que a presença de certas coisas temperem a vida de vocês. Aí, Maurício, eu passo o dia inteiro ouvindo a FM o dia lá. É pagode o dia inteiro. O pagode é legal? Pô, pode ser legal, cara, beleza. Mas se você está alimentando, se você está se colocando na presença disso, numa música que fala o tempo todo de sofrimento amoroso, desilusão amorosa, traição, problema de que fulano que levou outro pra cama, que não sei o que. Cara, isso é 5, 6 horas do teu dia. O que você espera? Quais figurinhas você espera combinar na tua imaginação no futuro? O que você espera fazer dos seus roteiros pro futuro? É isso que você tem que pensar. Por mais que a tua racionalidade ela saiba, por mais que a tua racionalidade ela esteja de alguma forma formada ali por um princípio religioso, por alguma coisa, o que você espera? Como você espera que o seu personagem se comporte futuramente no palco? Não tem jeito. Grande parte das coisas que nós fazemos na vida, nós não deliberamos racionalmente. Pode ver aí. Você se diz cético, pode se dizer ateu, pode se dizer uma série de coisas. Grande parte das coisas que você acredita, você nunca refletiu sobre elas. Você nunca refletiu sobre elas. Aqui, o Daniel está colocando aqui, né? Estar presente no que realmente importa, existe um movimento intencional. Se não somos levados pelas ondas. Exatamente. Se nós não escolhemos as nossas presenças, é aí que existe a deliberação das coisas. Nem sempre é decidir o que fazer quando já está mergulhado naquela presença, mas é decidir diante de quais presenças que eu vou estar. Tá bom, meus amigos? Um bom dia para todos vocês, fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo papo matinal. Fiquem com Deus, tchau, tchau.